Bom dia, querida alma. A escassez não nasce da falta. A escassez, ela nasce do medo. Quem é escasso de algo é porque tem medo. Não vou dizer para você que tem medo desse algo, mas tem medo de talvez como seria ou agiria de forma X ou Y se tivesse esse algo. E a gente sabe também que a partir das nossas criações são histórias perpetuadas a partir do tempo que acabam moldando a nossa mente, moldando o ser humano em que nós nos tornamos. Essa escassez, ela aparece quando você acredita que tudo o que você tem pode acabar, que nada é certo, que o mundo é perigoso demais para confiar nas pessoas. Isso tem a ver com escassez. Isso não tem nada a ver com falta, tem a ver com medo. Esse estado de escassez, ele cria tensão, cria pressa, ansiedade, bloqueia completamente o fluxo da abundância. Reparemos que atualmente tem tantas pessoas com síndrome de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Talvez seja porque essa pessoa não consegue compreender de fato que essa escassez que perpassa a alma, atormenta a alma dessa pessoa, ela não passa de medo. São medos que ela não conseguiu superar. Que seja medo da infância, medo na adolescência, na juventude, na fase adulta. A abundância, ela não é um prêmio também, sabe? Mas ela é um estado vibracional. Todos nós estamos vibrando. Só que alguns estão vibrando na escassez porque foram acostumados e ensinados que a escassez é a forma correta de vibrar. E outras pessoas estão vibrando na abundância, que também é um estado vibracional. Você acessa a abundância, por exemplo, quando você começa a se sentir segura para receber. Toda pessoa que faz um processo de autoconhecimento e compreende as limitações, quais são os seus pontos positivos também, seus pontos fortes, e consegue focar e desenvolver esses pontos fortes, é uma pessoa que está vibrando na abundância. Permita-se, querida alma, soltar o controle. Nada floresce sobre aperto. Quando você afirma, por exemplo, eu confio, a sua energia se expande, tudo que é seu começa a chegar. Essa confiança, ela perpassa de um autoconhecimento, autoconfiança e, consequentemente, de uma autoestima. Você precisa confiar mais nas coisas que você mesmo faz. Eu dizer que você tem que confiar mais em você mesmo, isso significa que você tem que estar alinhado com o estado vibracional do ser, do eu. E essa introspecção, ela é necessária para você conseguir compreender e entender o porquê você confia ou não nas pessoas, nas condições e na sua realidade. Bom, a prática de hoje, ela é a seguinte. Pare e pense. Eu estou aberta ou aberto ao fluxo da abundância? Eu te expliquei agora há pouco que essa abundância é um estado de ser. Eu vou te dar um exemplo para você conseguir compreender um pouco melhor. Se eu preciso resolver alguma coisa ou pagar alguma conta, vou dizer, preciso pagar a conta da internet, e até o momento eu não tenho dinheiro, eu vou dizer a mim mesma, ao meu subconsciente, à centelha divina, para alguns que compreendem um pouco mais e para aqueles que ainda são mais crus na situação, para te dar um exemplo melhor, vou dizer que eu creio em Deus. Eu sei que Deus proverá, sabe? As pessoas normalmente que fazem parte do cristianismo dizem que Deus proverá. Aquelas que têm mais fé, de fato, conseguem compreender que Deus proverá, aceita a situação e sabe que Deus proverá. Só que tem aquelas que não acreditam. Mas ela fala que acredita, Vanessa, mas no fundo ela não acredita,
Porque não acontece. As coisas que não acontecem na sua vida, as coisas que você quer, que não acontecem na sua vida, não acontecem porque você acredita que você não merece determinada coisa. Ok? Às vezes é um pouco dolorido, mas é a realidade. É tudo sobre o meu merecimento, o quanto eu estou disposta, externamente, internamente, a crescer espiritualmente, evoluir. Nós estamos nesta estadia aqui como seres materiais, seres humanos, vivendo essa experiência humana, mas nós somos seres espirituais. Nós estamos aqui vivendo essa experiência humana. Nós não somos humanos da Terra. Eu digo, você não tem que se apegar ao material desta Terra. Você é um ser de luz. Você é um ser em estado altamente de evolução. Só que a partir de algumas crenças que te limitaram, fizeram com que você não compreenda isso. Aí, quando olha para algumas pessoas que realizam aquilo que elas querem, a sua maior desculpa é dizer que elas tinham mais facilidades, que elas tinham mais prestígios. Claro que o dinheiro facilita muito a vida. Mas o quanto você quer aquilo que você diz que quer? Nessa estadia aqui humana, nós precisamos, é chato, infelizmente, mas nós precisamos pagar o preço por algumas escolhas. Na verdade, nós pagamos o preço por todas as escolhas. Só que algumas são boas escolhas e outras são más. Quando nós colhemos o fruto do bom plantio, a colheita é boa. Mas quando eu plantei mal, eu vou colher mal. Eu vou colher aquela fruta ou aquele legume de péssima qualidade. Por quê? Porque eu não consegui observar quais são as pragas, as ervas daninhas que percorriam aquele alimento para eu poder neutralizar. É claro que eu estou utilizando isso como uma metáfora. Porque se eu sou um pé de alface, por exemplo, eu estou utilizando um termo. São situações que eu estou falando para você de forma bem simplória para que fique claro. Se eu sou um pé de alface, se eu tenho um pé de alface, eu vou cuidar daquele pé de alface, eu vou aguar todo dia eu vou estar ali tirando um matinho em torno, vou estar fofando a terra. Se tiver alguma praga, alguma erva daninha, eu vou ali, vou jogar um inseticida, que seja natural, que seja processado, enfim. Eu vou cuidar para que aquele alface ele cresça em toda a sua glória. Só que o coleguinha do lado colocou o alface ali, nossa, o dele tá seco, o alface dele morreu, ele foi ali, tentou fazer com que o alface nascesse de novo e não deu certo. Poxa, que chato, né? Primeira coisa sobre o plantio, preocupe-se com o seu. A horta do seu vizinho é problema dele. O alface, quem vai colher vai ser ele. Preocupe-se com o seu alface, com as suas escolhas. Porque quem vai comer esse alface, com praga ou não, será você. Não vai ser eu. Não será os outros que irão apreciar a vida que você tem. Será você. Pare de falar com o seu vizinho, com a horta do lado, o que você está utilizando também para poder ajudar o seu alface a crescer. Porque, no fundo, ele só se preocupa com o próprio alface. Você tem que ter em mente que a responsabilidade das coisas que acontecerão na sua vida são somente suas. Sejam responsabilidades positivas ou negativas, porque tudo é crença, não é? Vamos pensar em crença. Crença por si só, por mais que seja negativa ou positiva, é crença. Meu amigo, minha amiga, você vai colher aquilo que plantar e não tem choro nem vela. Portanto, o que eu disse? Da prática de hoje, se pergunte, eu estou aberta ao fluxo da abundância? Você vai saber se você está aberto ou não. Se você é a pessoa que se coloca na condição de fazer algo e de fato faz. Pense um pouco, você sabe a resposta.